Olá, está no ar o Trajetórias. E hoje o nosso convidado é o vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e muito obrigado também a toda a audiência. Vereador, iniciou nossa conversa lhe perguntando como tem sido o seu trabalho nesse momento de pandemia que a gente vive. Como tem sido a adaptação, os cuidados? É um momento muito difícil para toda a população de Porto Alegre, para todo o Brasil, na verdade, e a gente teve que fazer essa adaptação de fazer boa parte do nosso trabalho via online, porque nós não temos ainda a vacina e tivemos, né, uma situação muito difícil dentro da Câmara, quando teve aquela piora do quadro no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente tem que fazer esse home office, porque o ideal mesmo seria que nós estivéssemos nas ruas, estivéssemos com a população e atuando dentro, né, fisicamente da Câmara dos Vereadores. Mas, infelizmente, não é o momento agora é de distanciamento, de cuidar da saúde de todos e todas. E nós temos trabalhado bastante, mais do que talvez se estivéssemos presencial exclusivamente, porque as demandas elas vêm 24 horas por dia e nós não paramos. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras estão trabalhando bastante nesse sistema online, assim como todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que também estão trabalhando nesse formato. Então, tem sido um desafio, uma adaptação constante, mas tem os seus benefícios, que possibilita com que a gente esteja em diversas reuniões simultaneamente, mas também a gente sabe que não é a mesma coisa do que estar no presencial, né? Vereador, o senhor já esteve suplente aqui na casa, mas esse é de fato o seu primeiro mandato como vereador titular, sendo eleito com mais de 5.600 votos, o oitavo vereador mais votado aqui da legislatura e também do seu partido. Vereador, como é que surgiu esse interesse pela política? Eu nasci de uma família envolvida com política, né? Na verdade, todas as nossas ações do dia a dia são políticas, mas nessa essa política partidária, institucional. Então, meu pai era um brisolista, por isso que meu nome é Leonel, diretor de teatro, atuava na cultura, em associações culturais, sindicatos, né, dos produtores teatrais. E minha mãe foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, uma sindicalista do Sindicato dos Bancários. Então, eu cresci nesse meio, mas nunca tive uma vivência partidária, apesar de ser filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 99, mas não tinha uma vivência partidária orgânica, né? E a partir de 2015, então, quando começa uma série de situações junto à minha função policial na época, né, do governo do estado, que era o governador na época, era o Sartori. Então, a partir de uma série de situações e ataques ali que ele estava realizando aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul e que acabavam atingindo também os servidores da segurança pública, eu resolvi, então, uma forma de autoproteção e também de fazer a luta pelos servidores públicos e por uma nova sociedade, optei, então, em começar essa caminhada que me levou, então, à suplência em 2016. Fiquei como primeiro suplente em 2016, numa campanha sem recursos, uma campanha que começou aos 45 do segundo tempo e que foi vitoriosa, então, no ano de 2020. Na sua área de formação, vereador, o senhor é mestre em Direitos Humanos, tem especializações em Direito, em História. O que despertou o interesse por essas áreas e de que forma que elas contribuem para o seu trabalho como parlamentar? Eu primeiro me formei em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu acreditava, né, na época, eu já estava acabando o ensino médio e tinha sido 2 vezes presidente do Grêmio Estudantil da minha escola e tinha toda essa vivência familiar, né, como eu falei, e eu acreditava que a faculdade de História me daria, né, um arcabouço, me daria um conhecimento importante para compreender algumas estruturas.
e depois fiz especialização em História Contemporânea. Pensava em dar aula, acabei dando pouca aula, né? Me formei em licenciatura, mas acabei atuando pouco no magistério, e depois eu fui atuar mais, né, na área artística, como ator, músico, por causa, né, até dessa questão familiar, e, enfim. Mas eu via dessa maneira, que era um conhecimento relevante, uma profissão que me interessava, e depois de fazer especialização em História Contemporânea, eu fui fazer faculdade de Direito, depois fiz mestrado em Direitos Humanos, fiz especialização em Direito Penal Processual Penal, depois outra especialização em Direito Constitucional, e, e era uma forma de me qualificar e de compreender que isso era um conteúdo relevante para que a gente pudesse atuar na sociedade de uma forma robusta, né? Que a gente realmente tivesse conteúdo naquilo que estivéssemos atuando. Também já estava na função policial, então era muito importante me qualificar. Eu fiz também vários cursos na área policial, e eu acredito que a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro buscando conhecimento, porque isso é algo que ninguém nos tira, né? Podem nos tirar cargos, podem nos tirar dinheiro, podem nos tirar liberdade, pode tirar o que quiser, mas até a vida, mas o conhecimento ninguém tira. Então é muito importante, né, a gente estar sempre se qualificando. Sem dúvida. Vereador, o senhor mencionou o seu trabalho como ator, como músico, mas na trajetória profissional do senhor a gente também pode destacar o seu trabalho como policial civil. O que o senhor traz de experiência dessa função aqui para o Legislativo? Eu acredito que a função policial, ela te exija muita disciplina e muita coragem também, né? Eu atuei durante muitos anos na divisão de homicídios, que é uma divisão de ponta da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e ainda estou, né, vinculado, só que agora eu estou licenciado, mas a minha vinculação ainda é com a divisão de homicídios, e com certeza eu diria que a situação, a questão da disciplina, a questão da, né, de tu ter um ímpeto, assim, de tu ter um posicionamento e não ter medo, né? O medo existe, mas eu digo, tu enfrentar situações de cabeça erguida e saber que o que tu está fazendo é correto e é pela justiça, a busca da justiça, eu acredito que influencia sim no nosso trabalho no dia a dia da Câmara de Vereadores, que a gente tem uma série de situações que nem se comparam, claro, ao nosso dia a dia na rua, né? Mas são situações que têm, né, uma questão psicológica, uma questão de posicionamento, de embates que acabam ocorrendo. Né? Como eu já disse, nem se compara, né, as ruas ou o combate à criminalidade, mas com certeza isso é algo que a gente traz, além, né, que eu talvez considere mais relevante, que é o trabalho em equipe, né, o espírito de corpo, que é muito importante, que dentro desse jogo, né, da política, a gente não pode agir sozinho, a gente tem que estar sempre, né, com uma equipe, com pessoas, né, articulando e trabalhando de forma conjunta e horizontal, né, também é muito importante. Vereador, vamos voltar alguns anos lá atrás, na sua infância, adolescência. Que lembranças que o senhor traz dessa fase que ajudaram a construir o cidadão que o senhor é hoje? Olha, acho que tem muita relação familiar, como eu já disse, né? Eu participava, claro, ainda criança de colo, mas dos movimentos das diretas já, e, e toda essa função sindical, né? Minha mãe, como era do Sindicato dos Bancários, era um sindicato muito ativo na década de 80. Meu pai também da Petergues, que era, né, dos produtores teatrais do Rio Grande do Sul. Então, eu passava basicamente da creche lá, indo para, né, eles me buscavam, né, eles eram separados, mas aí eu saía da creche e ia para atividades sindicais. Basicamente era isso que acontecia, né? Então isso é uma formação e ao mesmo tempo eu considero também que minha própria formação escolar, né, tem uma relação muito grande
E também dos meus tios, né? Que os meus tios que são músicos e tem toda uma prática oriental, assim, né? Do yoga e meditação, vegetarianismo. Então, hoje eu sou vegetariano, pratico Zen budismo. Então, tem muita influência dos meus tios, essa parte também dos meus pais e também a formação da escola, porque eu me lembro que na quarta série, por exemplo, a gente tinha atividades que a gente fazia pela escola que a gente ia a assentamentos do MST, ia fazer trabalhos ali na Praça 15 com as crianças em situação de rua, e, enfim, né, muito, com uma idade muito, aí na quarta série, né, hoje seria, quarto, nem sei se seria o quarto ano, talvez o terceiro ano, enfim. Então, eu acredito que isso tenha muita relação, assim, com como a gente vai se formando, né, na nossa vida. A gente é muito menos independente, muito menos uma figura isolada do que a gente imagina, né, a gente é muito mais reflexo de algo, de alguém, do que nós nos formamos assim, o self-made man, assim, né? O senhor nos trouxe essa questão familiar, essa motivação através de pai, através de mãe. E a sua família hoje, vereador, ela segue lhe incentivando para continuar na política? Infelizmente, né, meus pais são falecidos, né? Mas sim, meus tios são grandes apoiadores, né? E também em casa, né, eu tenho a minha esposa e minha filha também me apoiam bastante. Tem vários, né, uma quantidade de amigos muito grande também que compreende a nossa batalha, né? Compreende o que a gente pensa em relação à sociedade, né? Mas com certeza, eu tenho certeza que se meus pais estivessem vivos, eles estariam de acordo, né, com essa luta aí. Né? Meu pai ainda conversei com ele quando eu decidi, minha mãe já era falecida, mas quando eu decidi que ia me candidatar lá em 2016, no início de 2016, ele ainda estava vivo. E por incrível que pareça, né, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas minha mãe fundou o PT, mas o meu pai era brisolista, mas antipetista. Então ele era extremamente crítico, né? Enfim, então a gente tinha grandes embates ali. E aí eu perguntei para ele, né? Porque ele estava já doente na época. Eu falei com ele, eu estou pensando em me candidatar. E ele disse, não, eu acredito que deve te candidatar, que vai ser importante, tem uma figura que eu apoio e tal. Então foi muito importante, assim, né, ter esse aval, assim, do meu pai nessas circunstâncias, assim. E o senhor tem uma filha, né, vereador? Ela tem 20 anos, isso? E ela pretende Isso. seguir os passos do senhor na política? Não, ela é muito posicionada, ela tem uma militância muito forte, assim, nas pautas LGBTs e de, entre aspas, minorias, né? Mas ela atua bastante na internet com isso. Mas eu acredito que ela tem uma outra. Nada impede que ela queira seguir os passos, mas eu vejo ela com outra visão, né? Uma visão muito mais do design, dessa parte mais conceitual de produção cultural, de produção artística, entende, de ter um trabalho mais profissional numa área mais cartesiana, assim, mais profissional mesmo, né, restrito a um determinado nicho, assim, não tanto no campo da política, mas ela é muito posicionada, assim, ela compra várias brigas, assim, né, nesse sentido, mas não vejo assim ela com um viés, sabe, de ir para uma política institucional, partidária. Isso eu não aparenta ter esse ímpeto, esse desejo. Mas na idade dela eu também não tinha, né? Então não sei. Não tem como a gente dizer. Percebi aqui que a produção artística, as artes, é uma herança de família, né, vereador? Mas, vereador, me diga uma coisa: como o senhor tem feito para transmitir os valores de cidadão para sua filha? Como ela tem recebido isso? Eu penso que isso é o nosso dia a dia, né? Não adianta a gente fazer discursos ou até mesmo, né? Vamos lá, vai para o plenário durante uma sessão e faz um super discurso
Isso o resultado não traz nenhum resultado real. Eu acredito que esses conceitos, né, de cidadania, esses conceitos da gente transformar a sociedade, eles têm que ser da nossa prática diária, do que nós fazemos na nossa vida diariamente. Além daquilo que a gente, claro, a gente está batalhando, a gente está produzindo, a gente está defendendo, mas no dia a dia, nossos exemplos, nossas ações são mais importantes, né, do que um simples discurso. É claro, eu sempre digo, ninguém é perfeito, ninguém... não, né, todo mundo vai ter suas contradições, todo mundo vai ter as suas... Né, os seus momentos ali de incongruências, mas o importante é que a gente tenha um certo centro, um caminho, e isso sirva de exemplo para todos e todas que estão na tua volta, né? Assim como as pessoas também te influenciam, tu possa influenciar as pessoas. E eu penso que essa seja a forma, assim, que a gente consiga passar alguma mensagem, algum conteúdo. Leonel Hades Guterres. Hadi Guterres, desculpe. Quem que é o senhor fora da vereança? Eu sou uma pessoa que estou sempre em alguma atividade, né? Ou estou buscando estudar, ou estou buscando fazer alguma atividade física, ou ensaiando com a minha banda, na época que dava, né? Agora não dá mais por causa da pandemia. Mas eu sempre estava, né? Ou estava tocando, ou estava fazendo alguma pós, fazendo algum curso, e atividades físicas, assim. Sou praticante de artes marciais também, e sempre busco treinamento, né? Estava na polícia, fazia cursos de tiro, cursos de operações, táticas, enfim. Então eu estou sempre buscando, ou também fazendo zazen, fazendo práticas zen budistas. Então eu, eu procuro estar sempre buscando, né, um aperfeiçoamento, assim, porque para que a gente continue sempre aprendendo naquela lógica de que a gente nunca pode deixar a xícara completamente cheia, né? Uma xícara cheia ela não consegue absorver mais nada. Então a gente tem que estar sempre pensando que nós somos todos iniciantes, assim, né? Pessoas que estão sempre abertas a receber conhecimento e nunca estão numa situação de conforto, né? Aquela ideia de que como é que é? Quem fala não sabe e quem sabe não fala, né? Mais ou menos isso. Eu penso dessa maneira, mais ou menos. E uma forte característica do senhor vereador é a sua luta antifascismo. O que essa bandeira representa para o senhor? Essa bandeira ela representa a própria democracia. Ela representa uma sociedade livre de injustiças, livre do racismo, né? Livre da intolerância política e livre dessa prática da extrema-direita, né, que flerta com nazismo, que flerta com regimes totalitários, flerta com golpes de Estado, com fechamentos de regime, com a violência, com as milícias. Então, para mim, essa pauta antifascista, ela representa, nesse momento, principalmente, a própria democracia e uma sociedade mais humana, mais justa, com pluralidade, acho que é o mais importante. Então, eu acredito que todos devam ser antifascistas, né? É uma obrigação humana ser antifascista, porque o antifascismo é um regime que é opressor, é um regime que não tolera as diferenças, é um regime que tem um forte cunho racista, um forte cunho machista, misógino, LGBT-fóbico, e nós temos que fazer esse combate, né, sempre. Falando agora do seu trabalho legislativo, vereador, o senhor tem apresentado diversos projetos, frentes que inclusive foram aprovadas. Quais são as expectativas para o mandato do senhor? Quais os projetos que o senhor pretende trazer? A primeira expectativa é que todos os PLs sejam aprovados, né? Que a casa tenha essa percepção de que são relevantes. A gente tem projetos muito importantes de proteção às mulheres, na rede de proteção às mulheres,
né, como a Casa de Passagem, que a gente protocolou o projeto, Márcia Santana, né, o nome dessa Casa de Passagem, que tem como objetivo, né, com que as mulheres que são vítimas de violência, assim que registrem um boletim de ocorrência, já tenham um espaço em Porto Alegre, que a gente sabe que é muito precário. A gente também está trabalhando com uma casa de acolhimento LGBT, que é um outro projeto que a gente protocolou, que é justamente também que a população LGBT possa ter um ambiente de passagem quando sofre violências e são expulsos de casa, enfim. E então nossas pautas assim que nós temos apresentado, elas trabalham com aspectos da segurança pública, como inclusive um projeto que a gente tem que votar o quanto antes, eu espero que semana que vem, que tem como objetivo a vacinação daqueles que prestam serviços essenciais, né? Para que a gente até inclusive volte às aulas, mas são os nossos projetos, eles transitam por esse campo, né, da segurança pública, com uma lógica de direitos humanos, passando pela cultura também, que é um outro aspecto muito relevante para o nosso mandato, pelas pautas identitárias, e a gente espera que tenha repercussão e que a gente consiga aprovar, porque isso é incluir todos e todas, pessoas com deficiência, direitos dos animais, entende? Dentro dessa lógica inclusiva e de proteção daqueles que mais precisam. E finalizando a nossa conversa, vereador, eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado final aos nossos telespectadores, a quem está assistindo o senhor. Eu queria, mais uma vez, então, agradecer ao convite e agradecer a toda a audiência também e pedir para que as pessoas nos sigam nas redes sociais, né, no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, né, Leonel Radde, R-A-D-D-E, são 2 Ds ali, e é com R, às vezes me chamam de Leonel Haddad, enfim, mas é Leonel Radde. E então, se puderem seguir nas redes sociais, eu agradeço. A gente também tem um número de contato para quem quiser entrar em contato com o nosso mandato, demandar alguma situação, tem alguma denúncia. A gente faz também um monitoramento de redes de ódio. Então, quem tiver qualquer situação que queira se comunicar com o mandato, além das redes sociais, pode mandar um WhatsApp para a gente através do número 51-99676-0718. 51-99676-0718. Muito obrigado, então, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Obrigado por tudo. Então, o Trajetórias fica por aqui. Vereador, muito obrigada pela sua participação e a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação nas nossas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.